Nós trouxemos algumas pessoas que vão ser debatedoras, então elas têm uma apresentação aí de uns 5 a 10 minutos, cada uma, e depois a gente vai abrir para todos vocês que estão aí na plateia, tá? Então, eu queria começar, vou chamar por ordem alfabética, André Pomba, pelo PV Diversidade. Bom, eu também vou compor a mesa enquanto PPS Diversidade. Depois, a Gleuda Simone, pelo Diversidade Tucana. A gente tinha a Maria Fuentes, do PTB Diversidade, ela ainda deve estar vindo. Ela me disse que estava presa no trânsito, mas que ela tentaria chegar. Ela tinha confirmado. A Patrícia Manaro, pela Aliança Nacional LGBTI. A Salete Campari, nossa militante e ativista pelo PT. E também tinha sido feito um convite à Renata Peron, que, infelizmente, não pôde estar presente, porque ela coincidia com mais 2 eventos dela hoje. Ela está aí pré-candidata, então ela disse que, num próximo debate, ela se faz presente com a gente. Tá? Então, a ideia é que a gente comece aqui. Vou passar a fala. Vamos começar primeiro com as mulheres, Pomba. Então, eu queria passar a fala primeiro para Patrícia, e a Patrícia, enquanto aliança, já que ela não vem representando especificamente um núcleo partidário, mas enquanto aliança, que ela inicie a fala e depois a gente segue atrás da Patrícia. Tá? É de 5 a 10 minutos, eu vou ficar no papel chato de controlar. Daí, depois, todos vocês podem me controlar também. Agora foi. Bom, boa noite a todos. Agradeço, Cássio, pelo convite em nome da Aliança. Meu nome é Patrícia Manaro, eu represento a executiva da Aliança Nacional aqui em São Paulo. E, no contexto nacional, eu, Tony Reis e Rafael Wines compomos a diretoria da Aliança. A Aliança ela não tem, como acho que a grande maioria aqui sabe, não tem nenhuma vertente partidária. A nossa ideia é dialogar, porque não importa se você é direita ou esquerda, as pessoas estão morrendo, independente das legendas partidárias ou dos viés políticos de cada um. Né? Então, partindo por esse pressuposto, nós temos um advocacy que tem crescido em Brasília. Eu sou conselheira titular do Conselho Nacional de Combate à LGBTI-fobia, desculpa, estou gripada, federal. De vez em quando nós estamos lá. Agora, semana passada, tivemos, inclusive, um seminário de advocacy, que foram chamadas várias pessoas, vários militantes, independente de legenda partidária, porque, repito, a nossa ideia é juntar forças. Né? O movimento precisa se unir. Enquanto a gente não falar uma voz única, nós vamos continuar rachando, vamos continuar perdendo espaço, e nós não podemos, neste momento de caos que nós estamos vivendo, onde as frentes fundamentalistas têm crescido a todo direito, se nós não nos fortalecermos, independente da bandeira, eu vou ficar frisando nisso, nós vamos perder espaços cada vez maiores. Representatividade, independente de bandeira, mas representatividade voltada aos direitos humanos e ao direito da bandeira LGBTI+. Eu sei que todo mundo aqui vai falar da questão do copo meio cheio, vazio. Achei muito boa a explanação, inclusive. E eu queria fazer um papel aqui importante de um assunto que é LGBTI+, mas ele é invisibilizado. 29 de agosto é o Dia da Visibilidade Lésbica. E aí eu queria fazer uma pergunta para todo mundo que está presente. Vejam, eu não estou ignorando nenhuma pauta LGBTI. Tá? Eu vou falar de visibilidade lésbica, porque nós estamos no mês da visibilidade lésbica. Quantas propagandas nós temos de proteção a sexo, sexualidade?
Estou falando em geral. Nós temos, por exemplo, prevenção da AIDS através de, por exemplo, distribuição gratuita de camisinha, né? Quantas distribuições nós temos de, por exemplo, toalhas para sexo oral feminino? Quantas palestras nós temos, como, por exemplo, a hepatite B, que é muito comum no sexo lésbico? O que eu estou querendo dizer aqui para vocês é que nós temos invisibilidade dentro do próprio movimento. Nós falamos da invisibilidade, mas a invisibilidade lésbica, ela é gritante. É claro que nós temos invisibilidade de todo o restante do movimento, mas a invisibilidade lésbica e a invisibilidade do homem trans é gritante. E nós precisamos começar a falar. Porque são dois grupos de pessoas que não são vistos nem no próprio movimento, muito menos na sociedade. Quando nós falamos de saúde pública, as mulheres lésbicas e bissexuais não são incluídas. Nos programas de saúde de governo, nenhum estado, nenhum município do Brasil tem programa específico de saúde pública para mulheres lésbicas. Nós não temos, nós não falamos. Então, acho que é um momento também de reflexão do nosso próprio movimento, de nós olharmos todas as nossas bandeiras, de nós falarmos não apenas de AIDS, que é extremamente importante, mas vamos começar a falar um pouquinho de hepatite B? Por que não? As mulheres lésbicas existem. Vamos começar a falar de sexo entre mulheres. E sabe por que eu estou colocando este assunto aqui? Não estou considerando ele mais importante que nenhum. Tá? Eu quero deixar isso bem claro, porque esses assuntos não são falados. Porque, como nós vivemos uma sociedade patriarcal, o sexo da mulher ele é invisibilizado. Imagine entre duas mulheres. Então, nós precisamos quebrar o tabu dentro do movimento para que isso possa se romper de forma a se tornar natural falarmos de todas as sexualidades, sejam elas homossexuais, voltadas para mulheres, para pessoas trans, para homens, mas heterossexuais, mas de uma forma que nós possamos dialogar em todas as vertentes. Eu espero que um dia nós possamos sentar aqui e a sexualidade das mulheres não causar tanto constrangimento, porque a sexualidade do homem não causa. Eu dou palestras em algumas universidades e eu sempre falo sobre o patriarcado. E eu começo falando assim: rapazes, vou fazer uma pergunta para vocês. Geralmente, é uma universidade onde tem uma população de homens cis, héteros, né? E aí eu pergunto para os homens. Por favor, quantos de vocês aqui... Desculpem o termo, tá? Eu falo de sexualidade abertamente, então eu espero não chocar ninguém. Eu falo para os rapazes. Quantos aqui realizam o ato da masturbação? A maioria dos rapazes levantam a mão, dão risada. Aí você faz a mesma pergunta para o grupo de mulheres. Meninas, quantas aqui realizam o ato da masturbação? Aí fica em silêncio. Ninguém fala nada. Aí eu brinco, vocês querem que eu acredite que ninguém faz. Mas é tão velada a sexualidade no ambiente feminino, nós somos tão castradas que o próprio movimento que luta pela igualdade, que luta pela bandeira dos direitos humanos e da visibilidade, nos castra. Então, o meu apelo aqui para as políticas públicas, já que nós estamos falando disso, vamos começar a falar de políticas públicas LGBTI+, lembrando que LGBTI+, também significam mulheres lésbicas bissexuais, pessoas trans e travestis. É este o meu apelo aqui. É o apelo que nós estamos tentando, inclusive, levar nos advocacies dos espaços políticos em que a gente senta para conversar. O diálogo ele tem que ser aberto em todas as frentes. O patriarcado, a desconstrução patriarcal, começa dentro do nosso movimento. Enquanto nós não nos desconstruirmos, enquanto a sociedade misógina que nós vivemos, nós vamos ter um movimento que priva pelos direitos humanos e vamos causar, dentro do nosso próprio movimento, uma lesão às pessoas que fazem parte dele. Então, o meu apelo aqui em políticas públicas é: vamos enxergar todo mundo de forma igual. Homens, mulheres, sejam cis, sejam trans, sejam pessoas intersexos, queers, travestis ou qualquer outra orientação ou identidade de gênero, ou expressão de gênero, que chegue ao movimento pedindo ajuda. Porque nós sabemos que o nosso próprio movimento, por exemplo, às vezes não aceita um casal trans. Tem preconceitos dentro do próprio movimento. Então, é difícil nós sentarmos aqui e falarmos para romper
o preconceito se nós ainda temos preconceito dentro do nosso grupo de pessoas. A desconstrução, gente, começa dentro de nós. E é isso que eu quero pedir para as políticas públicas, que a gente fale abertamente, de forma ampla, e que esqueçamos, por um momento, que nós somos PT, PSDB, PSOL, DEM, PMDB, Novo, ou qualquer outra legenda partidária que brota a todo qualquer direito. Eu não tenho legenda partidária, não faço parte de nenhum partido, então eu me sinto confortável falando disso aqui. Eu queria agradecer a todos em nome da Aliança, eu sei que o tempo é curto, eu teria muita coisa legislativa para falar, eu sou advogado, inclusive, quando o colega falou da retificação do nome, nós entramos com a Advocacy para a retificação do nome, nós entramos com Advocacy também na questão da doação de sangue, nós entramos com terceiros interessados nas duas ações, nas duas ADINs nós entramos com terceiros interessados, eu participei também... Obrigada. Participei também da questão da análise final do Estatuto da Diversidade, que a Maria Berenice, querida Maria Berenice, pôs para a gente passar. Nós temos o PL 122, nós sabemos que vai ser muito difícil ele passar, nós temos que colocar a mão na consciência, a gente sabe que existe um bloqueio muito grande para que ele passe, mas nós temos um substituto, que é o PL da Lei da Maria do Rosário, que ele é bem interessante, que ele equipara todas as formas de preconceito, que é uma forma de começarmos a dialogar. Às vezes a gente sabe que não vai passar, mas se a gente coloca um PL que talvez possa ser dialogado, possa passar, possa trabalhar um pouco a ideia, por que não? Nós temos tramitando também os 2 estatutos da família e das famílias. Enquanto o STF permite a união, mas não tem regulamentação, porque não foi alterado ainda, no Código Civil, o artigo 1713, se eu não me engano, é esse o artigo, que fala que casamento é a união de homem e mulher, nós temos um PL 612 de 2011, que está tentando passar para mudar o Código Civil, para que todos nós tenhamos o direito civil ao casamento. No dia da penúltima votação, eu estava lá. E, falando em advocacy, sentamos para dialogar com frentes de direita também no Senado, porque, infelizmente ou felizmente, isso é necessário. Tá? E, quando eu digo de direita, nada contra a direita, deixa bem claro, mas aquela direita fundamentalista que não permite o diálogo, é desta que eu estou falando. Mesmo assim, a gente tenta dialogar. Não passou. Provavelmente, se passar, vai demorar muito tempo ainda, porque nós temos uma bancada fundamentalista muito difícil lá. Nós temos o Estatuto da Família, que está colhendo assinatura para excluir um direito que nós já conseguimos de sermos considerados família enquanto união afetiva. Esse Estatuto da Família, ele retira o conceito de família de qualquer união homoafetiva e seus filhos. Eu tenho uma filha de 9 anos, então, isso atinge a todas as crianças de lares homoafetivos, de famílias monopaternais, de famílias que não são criadas pela estrutura heteronormativa. Então, nós precisamos nos unir nesse momento. Enquanto tem um Estatuto das Famílias, que engloba todas as famílias brasileiras, e este estatuto não é falado. Este estatuto a gente não divulga. Nós precisamos começar, sim, a colher assinaturas, sair para as ruas, a falar desses projetos de lei que estão lá e que só com as nossas vozes, só com o nosso grito é que eles vão, pelo menos, chegar a ser votado. Porque eles travam as bancadas, eles esvaziam os plenários e não se vota os projetos. Nós não temos nem o não. Nós temos a dúvida, porque nem votar é votado. Então, é esse momento que nós estamos vivendo, em que todos nós precisamos nos unirmos para falar de políticas públicas voltadas para direitos humanos, independente da nossa legenda partidária. É o apelo que eu, enquanto executiva da Aliança, faço a todos os presentes. Desculpa se eu estendi o meu tempo. Advogado é uma desgraça, fala pelos cotovelos. Uma boa noite a todos e muito obrigada. Olha, ainda tenho. Não, tudo bem. Isso foi só para... Então, eu vou passar agora para a Gleuda Simone, do Diversidade Tucana, fazer suas considerações. Bom, boa noite a todos. Queria começar agradecendo a Soninha e ao Cássio pelo convite, que foi feito por WhatsApp nessa semana, mas deu tempo, né? E dizer que eu gostei muito da fala do Salomão, colocando, porque eu estava pensando sobre isso, né? Falei, nossa, nós avançamos tanto, mas
tem tanto caminho ainda a percorrer, né, na questão da política da diversidade, e eu acho que essa questão realmente ela é superpartidária, e porque ela é uma questão de causa, né, pública, e o quanto nós ainda precisamos levar a consciência social, né, de que essa política ela é de todos, né, não é só de grupos, né. E pensando nisso, vindo pensar nessa questão do que significa esses avanços, o que significam esses avanços, eu estava pensando muito na reflexão da questão do processo educacional do país, né? Quando fala, parece um jargão, né? Tudo começa na escola, tudo começa pela educação, mas, de fato, se nós não soubermos lidar com a informação e com a comunicação para avançar nos processos de educação do país, nós vamos gerar gerações futuras também homofóbicas, que criminalizam, né, que estigmatizam. Então, a minha contribuição, se posso dar alguma contribuição nesse debate coletivo, é que a gente consiga colocar também pautas mais propositivas para o processo educacional do país, né? Acho que falta muito, né? Eu estava agora vindo do meu trabalho e nós recebemos uma ligação lá de uma adolescente que foi espancada porque era usuária de drogas e era homossexual dentro da escola, né? E a motivação foi realmente porque ela estava apaixonada por uma outra garota e os irmãos da garota foram na escola e bateram nela. Então, eu fiquei pensando nisso, né? Quanto a educação nesse processo da questão LGBT, ela deseduca, né? E quanto o estigma e quanto o bullying é provocado também por essa situação. Então, eu tinha pensado falar um pouco nessa linha, né? A questão da criminalização, que a gente fala tanto, né? O quanto ainda nós somos vulneráveis e frágeis nesse processo de fato, dos avanços da questão de criminalizar, né? A questão da homofobia, por mais que a gente fale, o Estado teve avanços, nós temos uma legislação, criamos uma política de Estado que faça as garantias de direitos, mas o quanto ainda falta isso na nossa sociedade, esse reconhecimento, né? E uma outra questão também que eu acho que pega um pouco na questão vamos dizer, da dificuldade dos avanços, não é só na questão legislativa, né? Porque quando a gente fala, com todo respeito aos advogados e às leis, né? Mas quando a gente fala na questão de legislativa, todo mundo pensa, vamos criar leis, né, para ter garantias de direitos. Eu acho que os avanços também passam um pouco pela mudança de cultura, né? Eu acho que nós promovermos a cultura da paz também é um avanço de legislações, né? É a promoção de uma política onde as pessoas se respeitam, né, em todas as suas formas de vivência. Acho que isso também é uma coisa muito pouco falada, a cultura de paz, né? Inclusive para acabar um pouco com esse radicalismo que existe, que está cada vez mais crescendo como fermento de bolo, né? Que você questiona e parece que as questões vão sendo mais afloradas, né, nesse radicalismo contra a cultura de paz. E, por último, também acho que é um avanço que a gente precisa pensar muito, é a nossa forma de se comunicar, né? Acho que a sociedade carece de uma comunicação, de uma mídia mais inclusiva, de uma mídia mais respeitosa e de uma comunicação com a sociedade de uma maneira mais igualitária, né? Penso que, no sentido de avanços, acho que essas questões a gente teria que começar a perceber também, né? O quanto a influência da mídia também provoca isso, né? Nesses programas. Já estou acabando o meu tempo, nossa. Tá, desculpa, gente. A gente vai falando, vai pensando nos temas, mas quanto acho que a mídia hoje não contribui muito, né, com essa questão do reforço do estigma, do reforço do preconceito, né, do reforço da violência, e quanto os movimentos ativistas, aí, na sua união enquanto causa, deve, de fato, realmente também mostrar o quanto a nossa mídia não está sendo colaborativa para uma política de uma sociedade mais inclusiva, mais respeitosa, de uma sociedade mais fraternal, no sentido fraterno mesmo da palavra, né, e mais tolerante, né? Acho que está faltando um pouco essa questão do respeito pela questão das tolerâncias. Eu acho que,
eu não sei se era a proposta aqui do encontro, mas eu acho que a ideia que eu penso é que a gente tem que pensar nos avanços enquanto sociedade, não daquilo só que nos falta, né, mas daquilo que realmente colabore para que, de fato, a gente alcance outros patamares sociais que a gente precisa mesmo, principalmente nesses segmentos. Era isso, muito obrigada, e estou aqui à disposição também. Bom, Salete, você quer falar? Deixa o Pomba. Então, André Pomba, sua vez. Bom, vamos lá. Boa noite a todas e todos. Hã? Tá. Deixa eu falar rapidinho também, eu vou tentar me posicionar rápido, porque acho que também é importante que todo mundo fale. Eu sou André Pomba, do PV Diversidade. Eu entrei no PV em 2012, né? Muito do Rogério de Oliveira, que está aqui, que fundou o PV Diversidade, junto com o Douglas Dumont na época. E eu, sinceramente, saí candidato 2 vezes, uma vez em conjunto com a Civete, uma campanha muito boa, e outra uma campanha vereador que eu chamo de frustrante, não só pela falta de apoio geral que a gente tem financeiro dentro da estrutura partidária, como a própria guerra que existe de partido. Eu, por exemplo, enfrentei mais resistência de pessoas de dentro do movimento LGBT, principalmente dos partidos de esquerda, do que propriamente pessoas que não são LGBT, que apoiaram mais minha campanha até do que o meio LGBT. De uma forma ou de outra, eu acabei desencanando um pouco de sair candidato. Admiro a Xênia, que está aqui, que eu estou apoiando firme nessa campanha desse ano, mas realmente é um parto você ser candidato e lutar contra toda a falta de estrutura que você pode ter e contra o próprio meio que às vezes ataca você. Um exemplo claro, há 2 anos atrás, 3 anos atrás, a gente está formando uma aliança suprapartidária. Aí veio a história do impeachment da Dilma, começou a virou a pauta principal nas conferências, essa virou a pauta, desmoronou. E eu até falei para o Tony, que eu admiro muito o Tony Reis, da insistência que ele tem em tentar buscar uma união entre todas e todos, independente de partido. Eu vi como o Tony Reis é admirado pela própria estrutura, desde o presidente da Câmara, todo mundo admira o Tony Reis. E a gente mesmo, às vezes, ataca o próprio Tony Reis por essa insistência que ele tem em tentar buscar essa união. Eu sou muito mais do que a Sonia, hoje em dia, do que a Soninha falou aqui. É importante não só a gente tentar o legislativo, mas estar em todas as políticas públicas. Quando o Pena assumiu a Secretaria da Cultura, ele veio falar, você quer assumir gêneros e etnias? Eu falei, não, eu quero ir para a Coordenadoria de Fomento. Você é louco? Não, eu quero ir para a Coordenadoria de Fomento. Comecei como assessor e agora sou coordenador. Então, essa pequena política que a gente faz lá já refletiu que, fora o edital LGBT, que é uma grande conquista que o Cássio conseguiu, como está lá, a gente tem LGBT ganhando vários tipos de editais. Em teatro, você vê muitos... acho que tem um exemplo, claro, aquele que tinha A Princesa e a Princesa, não lembro o nome, ganhou novamente, ganhou como edital de teatro, ganhou como circulação de teatro. A Princesa e a Costureira, que é uma obra linda, ganhando edital de teatro. Entendeu? Tem LGBTs ganhando edital de música. Tem LGBTs ganhando edital de territórios de arte, uma entidade LGBT que a gente tem lá do Grajaú, esqueci o nome. Então, é importante, quando entra um LGBT com uma visão mais abrangente, eu precisei brigar com pessoas da comissão de música e falar, gente, música não é só MPBzinho lá. Então, a gente tem de tudo hoje lá, desde o rock and roll até, né, criei um edital para os metaleiros, que eu chamo edital dos excluídos. Então, para a gente é importante ter LGBT, sim, mas não só eleitos, mas em todas as partes e políticas públicas, eu entendo. Uma pessoa que tem uma visão de inclusão, como a promotora que ela citou, né, que faz um trabalho muito bom contra a violência, mesmo não estando nas casas legislativas. E aquilo, dessa importância que eu vejo, por exemplo, no caso, a gente pode citar claramente, do Museu da Diversidade, sabe, como eu e o Franco, a gente se reúne, sabe como que a gente pode avançar, né, Franco, em relação a não perder o espaço que já tem, mas ir muito além do que a gente pode fazer. Por exemplo, eu estou trabalhando noite e dia num edital que chama de Pontos de Cultura, que é uma coisa muito importante para a parada, para outras pessoas entenderem, que a gente tem que ter entidades e coletivos, foi outra conquista que a gente teve, que agora não é só entidade,
mas coletivos LGBTs também participando desse tipo de edital, concorrendo em pé de igualdade com coletivos que cuidam da parte de negros, de pessoas com deficiência, etc. Então, eu acho que, claro que o caminho legislativo é importante, mas a gente também não pode esquecer o caminho da própria política pública, que eu acho que é uma coisa que às vezes a gente acaba esquecendo, e eu digo não só política pública especificamente direcionada à população LGBT, mas como a gente pode estar presente em outras instâncias que a gente às vezes nem imagina, mas que pode gerar muito dividendo do que a gente faz. Esses dias eu recebi uma reflexão lá da Leci Brandão, que cobrou de saber do PROAC em relação à quantidade de filmes que a gente tinha financiado que eram direcionados para a população negra e mulheres. Eu fiquei espantado em saber que mais da metade dos filmes eram de diretoras mulheres. E quando a gente olha aqui, a gente também vê a quantidade de mulheres como está crescendo. E quando falou da equipe da Secretaria da Cultura, acho que o Cássio está lá, a maioria é mulher. Claro que a gente está falando de cultura, mas é uma coisa que, para mim mesmo, às vezes passava batido. O quanto as mulheres estão envolvidas na cultura, e quantos LGBTs cada vez mais envolvidos na cultura, e quanto a cultura pode ajudar. Eu lembro, há uns 10 anos atrás, talvez, quando a gente apresentou o projeto, uma pessoa falou assim para mim, vocês estão pensando em cultura, mas os LGBTs estão morrendo, para que serve a cultura? Então a gente também enfrentava esse tipo de barreira que a gente tinha. E um exemplo muito claro eu dei quando eu estava na ONG Dinamite, há muito tempo atrás no Bexiga, a gente fez, o primeiro ano que a gente fez lá, era um ponto de cultura, a gente já ganhou o edital de ponto de cultura, e a gente fazia uma festa para a comunidade de final de ano, a gente oferecia lá. E tinha uma drag queen na porta. E veio um dos, é irônico, veio um dos líderes lá, nordestino, falou, como vocês botam um travesti aqui na porta para receber criança? Isso foi o que ele falou para mim na época, em 2000 e, sei lá, bolinha, 2009, 2010. Um ano depois, o Xerxes, que era essa drag queen, estava lá brincando com as crianças de fazer vogue. E as crianças lá, esse mesmo líder bebendo com a gente, super um astral legal. Então, acho que a cultura, sim, é uma forma que a gente tem para demolir esse tipo de preconceito. Quando a pessoa vê uma personagem na televisão que é transexual, o que ela sofre, ou quando a gente vê um filme, quanto é capaz de mudar a consciência das pessoas. Então, acho que é importante, no ano de eleição, sim, a gente apoiar candidatos LGBTs, eu sempre bato o pé que a gente tem. Mas também não adianta também colocar um monte de LGBT numa chapa, dividir o voto e acabar não ganhando ninguém. Então, acho que são duas reflexões que a gente tem que fazer. Então, não é só eleição, mas ocupar espaços em todo tipo de política pública que a gente puder. Muito obrigado. Bom, eu vou pedir licença, então, para a Salete, para que eu faça a minha fala, e a gente termina com a doçura feminina na sua fala. Tá. Pode ser? Pode. Então, tá bom. Bom, eu acho, quando a gente começou a conversar e a pensar num evento onde nós pudéssemos trazer à tona a questão do cenário político e de quanto ele é preocupante para os direitos ou para as políticas públicas voltadas à população LGBT, eu tive uma recordação. Eu lembrei que, lá em 2005, logo que eu assumi a coordenação municipal LGBT da Prefeitura de São Paulo, num dos meus primeiros debates de âmbito nacional, eu comecei a falar para aqueles militantes o quão importante era que nós estivéssemos em espaços públicos do Executivo, que a gente começasse a olhar para o Executivo e a tentar institucionalizar órgãos que pudessem pautar a política LGBT. Eu fui muito criticado naquela época, porque a maioria entendeu que eu estava propondo fazer cooptação, que não era verdade, né? A ideia era que a gente pudesse entrar em espaços
que são os executores da política, e que nós não tínhamos vez nem voz. Né? Se a gente for lembrar lá em 2005, a coordenação municipal LGBT foi a última a ser criada. Nós já tínhamos, desde a década de 90, a coordenação das mulheres, a coordenação da população negra, depois veio a coordenação da juventude, veio do idoso, e não tinha LGBT. Né? Então, foi a última das coordenações a ser criadas, muito por conta da questão do receio dos políticos em trazer à tona como pauta políticas para essa população. E eu acreditava mesmo que era um espaço que nós tínhamos que conquistar. 10 anos depois, e olhando, né, quanto a gente andou conquistando, eu ainda tenho dúvida. Porque, assim, a gente conquistou, por exemplo, acho que quase todos os 27 estados possuem coordenação LGBT, né, Franco? Se eu não me engano, quando a gente vai olhar lá no FONGES, que é o grupo de gestoras e gestores, quase todos os estados estão representados. As grandes capitais, pelo menos, com certeza, acho que quase, né, em sua maioria, possui algum órgão voltado para LGBT. Quando a gente olha, por exemplo, para a estrutura no estado de São Paulo, além da coordenação, a gente tem, em pelo menos mais 5 ou 6 secretarias, órgãos específicos da política LGBT, como na cultura, que o Pomba citou, gêneros e etnias, como na administração penitenciária, como na educação, que a gente tem uma assessoria específica para a questão. Mas eu ainda acho que o nosso copo é muito frágil. Por quê? Vamos olhar o Rio de Janeiro? Rio de Janeiro já foi considerado, talvez, o melhor exemplo de política pública LGBT. Trocou-se governo, e o que aconteceu? Foi tudo, literalmente, barranco abaixo. Né? E eu não falo nem só da administração municipal com alguém que é evangélico, como Crivella, que foi tão perversa ali a história que ele não destruiu o espaço da coordenação LGBT. Ele colocou um LGBT com o mesmo pensamento dele. Né? Então, foi mais perverso a história, porque destruiu, implodiu de dentro para fora o próprio movimento. Mas eu falo, por exemplo, do Estado do Rio, que teve, sim, uma política pública instituída e que, nessas mudanças de governo, tudo foi se dissolvendo. Né? E aí eu pergunto, né, o mesmo grupo político. Exatamente, e que é o início da fala do Salomão. Nós estamos falando de políticas de governo, políticas de partido, políticas de Estado. De que política nós estamos falando? E eu falo isso porque, né, provocativamente, eu tive num evento essa semana, lá em Bauru, e a Márcia Rocha, que é uma advogada travesti, da Comissão da Diversidade Sexual da OAB, virou para mim e disse assim: então, Cássio, você sabe por que a Lei 10.948 funciona no Estado de São Paulo? Não, porque não trocou partido. E aí eu parei para refletir o quão de verdadeiro tinha nessa afirmação dela. Porque a gente não sabe, numa mudança partidária, o que acontece, por exemplo, com a lei. E aqui não é fazendo a defesa de um partido ou de outro, é fazendo uma simples constatação. Por que a lei funcionou? Porque continua o mesmo partido. E aí a gente olha exemplos do Rio de Janeiro e que as coisas se esfacelaram. Então, acho que o nosso desafio aqui é como que a gente garante que a política seja perene? Como que a gente garante? A gente viu, por exemplo, aí na mudança do governo federal,
O que aconteceu com a política? Muitos dos avanços que tiveram voltaram para trás. Como que a gente garante que isto se mantenha? E eu falo isso porque senão não adianta ter apenas o espaço. Porque ter apenas o espaço, nós teremos apenas gestores de boa vontade. Não adianta ter boa vontade. Nós precisamos ter políticas públicas. E acho que o nosso desafio é esse. Como manter a política pública para além de partidos políticos? Para que ela seja perene, não porque o partido ficou tanto tempo, mas porque ela realmente é uma política pública, porque ela está institucionalizada e sedimentada. Como nós pretendemos sedimentar essa política? Acho que aqui é o desafio. Eu não vou adiante, vou terminar por aqui, porque eu queria que vocês refletissem e pensassem como é possível sedimentar. Obrigado. Salete, agora o microfone é seu, para uma fala dócil, gentil e feminina. Tá, já foi boicotada, né? Gente, boa noite a todos e a todas. A Soninha, como a Soninha já falou, as leis saem dessa casa. E, às vezes, um vereador faz uma lei, mas tem que ter apoio da grande maioria para ser votada. Então, como o Cássio acabou de falar numa fase aqui, que dependendo do partido, tudo pode mudar. Mas até mesmo estando no partido, as coisas podem acontecer errada, meu amigo. Porque a gente está tendo nessa gestão política a coordenadoria da diversidade que está andando errado e é do mesmo partido. Então, quer dizer, veio do PT, que estava indo que poderia ser melhor, que eu sou petista, mas que a gente esperasse que com essa gestão nova, que teria governo e teria prefeito junto, a coisa poderia melhorar, e não é isso que a gente está vendo. Então, aproveitando que essa Casa do Povo e que está sendo filmado, está na hora de todos os vereadores de verdade que diz que gosta da diversidade, respeitar e chamar a gente para uma conversa com o prefeito, porque é isso que toda a comunidade LGBT espera também. E, voltando, desculpa, Cássio, não é o espaço, mas a gente tem que falar. E eu sei que você deixou por último, você sabe que eu sou chato, e pode ser que eu saia com processo e já quero sua defesa, advogada. Então, falando de lei, eu sou petista, todo mundo sabe, mas nesse momento eu não falo como petista. Eu falo como petista na hora de votar, eu falo como petista na hora de brigar, mas eu falo por direitos adquiridos para uma comunidade, que é a LGBTI mais de A a Z, porque todo dia muda uma letra. Então, para a gente não ser longo. Eu tenho aqui, que foi pautado no projeto de lei 001, de 652/2015, que é da vereadora Juliana Cardoso, que fez o programa Transcidadania, que prevê trabalho para as meninas que estão na rua, que era uma coisa muito boa que estava dentro dessa coordenadoria, que estava na do Haddad, que nessa eu não digo que está, porque aqui tem gestor e a gente sabe que não é isso que está acontecendo nesse momento. As meninas, quando fizeram a separação pelo lado bom, pelo outro não, eu até brinquei quando fizeram o Transcidadania, maravilhoso. E quando o novo coordenador surgiu, eu falei que parecia o filme Fuga das Galinhas, porque tinha 200 travestis, todas no mesmo lugar, todas as travestis aqui no Largo do Aroche, estudando, trabalhando, e a primeira coisa que foi feita foi separar, mandando para a Zona Leste metade, mandando outra para a Zona Sul, separando as meninas que já estavam na convivência de 4 anos juntas. Bom, pelo um lado, ter nos centros, que os centros movimentam, ótimo, mas se os centros tivessem o apoio, que era de verdade merecido, com apoio. Aqui a gente tem coordenador da Zona Leste, tem coordenador do centro, eu estou falando pelo que eu vejo. E isso foi uma política pública para o público LGBT falho. Então, assim, foi um projeto de lei da Juliana Cardoso. A nossa advogada falou do Dia da Visibilidade Lésbica. Eu tinha aqui citado também que é um projeto da Juliana Cardoso com o pessoal do PC, com o PSOL. A gente não... E outros vereadores, como Soninha, porque eu tenho certeza que ela deve ter votado junto nesse projeto que vem de acordo com a comunidade
mais necessária precisa, que é a classe mais discriminada, que são as travestis do movimento, que é a parte de bandeira do movimento LGBT, e as lésbicas, porque, além de ser lésbicas, são mulheres, são discriminadas em todos os sentidos. E isso, eu não vejo um trabalho, Soninha, falando para você que é a dona da casa no momento, é a vereadora que está representando esse ato, eu não vejo nada de novo. E, principalmente, para a amiga Cleuda, que vem representando um movimento e um partido que eu acho falho, que é do PSDB nesse momento, que eu gostaria muito que todos os representantes do PSDB estivessem aqui, porque eu acho que essa era uma hora dele estar junto com a gente e com a comunidade, falando com a gente e vendo o que é que o movimento LGBTI+, precisa para uma prefeitura boa, porque esse ano é campanha para deputado estadual, governador, e ele precisa do apoio desses LGBTs. Porque já deu 5 minutos? Ai, meu Deus. E nessa hora que a gente vê quem está do lado da gente, porque hoje os LGBTs estão espertos. Eles pautam e eles querem também, eles votam, mas eles cobram, porque eu sou uma dessas pessoas mesmo que vou atrás, que corro atrás. E eu acho que esse era um momento, aqui nessa casa, que é a Casa do Povo, de ter os representantes falando e vendo que essa comunidade que está aqui precisa, que a gente precisa de muita coisa. A gente é discriminado todo dia é um assassinato. E São Paulo, a gente vê na minha rua, na Consolação, na Fricaneca, em todas essas ruas aqui, a criminalidade, cada dia, assassinato na Fricaneca há poucos dias. Então, não está fácil para a comunidade gay. E é nessa hora que o movimento, principalmente o movimento do PSDB LGBTI+, deveria estar incluso com a gente, que deveria estar falando, não está contra a comunidade. Porque eu digo que no momento que as pessoas não falam com a gente, que a primeira coisa que a gente tem que ter pelos outros é respeito. É fundamental que a gente tenha respeito. E, para a gente ter respeito com nossos parceiros, a gente tem de conversar para saber onde os erros estão acontecendo. Então, fica, Soninha, aqui até um pedido em público, porque todos os vereadores estão vendo, de chame para ver o que acontece com o movimento LGBTI, porque a gente não quer que aconteça o que aconteceu no Rio de Janeiro. Como o Cássio acabou de falar, que mudou o partido, lá ainda tinha uma coisa, que era um evangélico. Aqui não é um evangélico que está, e aqui os dois partidos continuam no mesmo grupo. Então, que essa reunião de hoje, parabéns a todos que estão aqui, porque eu acho que cada dia essa casa está abrindo mais espaço para que a gente possa falar, mas a gente não precisa só de espaço, a gente precisa de lei que favoreça a gente e de pessoas que estejam lá comprometidas com a diversidade de verdade, que eu acho que é isso que falta, porque eu sempre falo, não adianta a gente ter uma coordenadoria se a gente não tem pessoas lá trabalhando de verdade em prol dessa comunidade que diz que tem. Porque se tem uma coordenadoria, eu acho que os movimentos agora estão acordando para a vida, estão correndo atrás, estão dizendo que o que a gente não está aqui querendo pouco. A gente está querendo trabalho, a gente está querendo ser ouvido, a gente está querendo respeito, e a gente também votamos. E é nessa hora que a gente vai ver quem é que está do lado da gente também, para a gente poder pedir o voto para aquelas pessoas. Deu, né?